você, sem perceber, acaba virando um escravo do escritório. Quantas vezes vocês se preocuparam em olhar para dentro do seu arquivo? Nós E esse entregamos é o o sonho. por que que esse advogado deveria acreditar que 3 contratos ele vai empilhar R$ 55.000? Qual é o erro desses advogados não acreditarem, se não acreditarem? O erro, eu passei por isso e muitos advogados passam por isso. Existem muitos advogados extremamente qualificados, porém eles não têm acesso a esse cliente e não sabem sequer como localizar esse cliente. Porque na faculdade a gente não aprende nem fazer o contrato de honorários. Quando a gente sai da faculdade, a gente está desesperado para pegar algum cliente, a gente arruma um monte de indicação do vizinho, do parente, O primeiro alguém. contrato é modelo do Google. O primeiro são muitos, né? Contratos ali que: "Ah, eu tenho alguém para te indicar", mas esse alguém para te indicar, logo que você sai da faculdade, você é só indicação mesmo, né, e quem sabe for uma indenizatória e é boa no final. E o erro dos advogados é justamente isso, eu acho que nós estudamos muito a parte técnica, mas nós não estudamos a prospecção. E se a O mão gente na massa. o mão na massa. E se a gente não tiver a visão de empresário, para você poder prospectar o cliente e ver oportunidades ao seu lado, é o que a gente falou da PNL no começo. Se você não tiver com a sua escuta ativa, se você não tiver presente, você vai estar preocupado com o quê? A gente sabe. Com ver a publicação, o que saiu de intimação, será que saiu o meu MLE? Será que saiu o meu alvará? Ai, será que ele vai pagar? Meu Deus, está vencendo aqui a segunda, será que ele vai pagar? Então a gente, na verdade, sai da faculdade com essa preocupação. Queremos ser os melhores, mas não sabemos prospectar, não sabemos vender, não sabemos, quiçá, onde está esse cliente. E por isso que a gente não consegue enxergar e colocar uma quantidade dessa, que nem são muitos contratos, são apenas 3 contratos. E ter a visão de que, se advogarmos para um grupo, num determinado nicho, a gente, na verdade, consegue ter qualidade no trabalho, porque você vai ficar cada dia melhor naquilo que você faz, e você consegue entregar para o seu cliente, e o seu cliente, de tão satisfeito, ele vai indicar outro, outro, outro e outro. Então, resumindo, é a ignorância. A pessoa, o advogado, que não tem a escuta para escutar, perceber que tem um nicho que pode acontecer isso, né? Porque você acaba virando, e eu vou te perguntar quanto tempo você demorou para enxergar que você vira um escravo do seu escritório, na busca de acertar, na busca de buscar honorários, na busca de ficar sonhando com aquela sucumbência que vai sair, Deus sabe se vai ser nessa vida. Você, sem perceber, acaba virando um escravo do escritório. É igual aquela pessoa que fica contando os dias para chegar à aposentadoria. É mais ou menos isso, não é? Exatamente. E o interessante é que muitas pessoas, quando você fala, primeiro que tem um mito muito grande no uso capião. E advogados que estão nos assistindo aqui, sua audiência, e até pessoas que têm problemas nos imóveis, quantas vezes ouvimos: "Não quero uso capião, eu não invadi". Então, na verdade, o uso capião é uma ação maravilhosa. Ela é extremamente trabalhosa, criteriosa e é uma ação linda. Eu vou falar mais. Eu amo o usucapião. 98% das ações do escritório são ações de uso capião. E o uso capião, eu amo ele, eu defendo ele porque ele é um coringa
no nosso sistema jurídico. Ele soluciona muito problema. Pode vir REURB, que é um processo administrativo, ele é muito bonito no papel, né. É igual a nossa Constituição, é muito bonita só lá no quando foi escrita, né, mas funciona? É colocado em prática, né. Então, uso capião funciona, né. Está tendo a reforma, os operadores, advogados que nos assistem, sabe que está em trâmite uma reforma do nosso Código Civil e está tentando ampliar, na verdade, um pouco mais a uso capião extrajudicial. Mas eu ainda não acredito que ela vai conseguir superar a judicial, porque, eh, embora hoje em dia é somente a uso capião, a extraordinária e a ordinária. A especial, por exemplo, não pode ser feita pelo uso capião extrajudicial. Então está querendo ampliar para essa questão do uso capião, o o uso capião extrajudicial para poder fazer o de 5 anos, com a posse de 5 anos, querendo ampliar a questão da intimação dos confrontantes, da mesma forma do judicial, que se o silêncio vai se entender o consentimento, porque hoje em dia, se algum confrontante falar não no extrajudicial, bastou, tem que ir para o judicial. Então está querendo ampliar um pouco mais. Mas eu acredito ainda que o uso capião judicial é o que vai continuar resolvendo e performando no nosso sistema ainda jurídico brasileiro, que ainda tem muita demanda pela frente, é o que vai continuar liderando aí as causas. A ideia é desafogar o judiciário com o extrajudicial, mas eu, na minha opinião, ainda tem que melhorar muito, principalmente a questão do custo. O usucapião extrajudicial, ele é muito custoso, então não é toda pessoa que vai conseguir arcar com as custas de um processo de usucapião extrajudicial. Até porque, da mesma forma que eu falei que 99% das nossas ações são de uso capião, 99% também das nossas ações nós pedimos a justiça gratuita, né, por conta que é muito custoso fazer o extrajudicial. Agora voltando para os 3 contratos que geram R$ 55.000. Desmistificou a questão do advogado que não acredita, que não tem escuta, que 3 contratos gera essa demanda. Eu te pergunto, o advogado que acredita, o advogado que entendeu o método, o advogado que aplicar o método, ele consegue fechar pelo menos 3 contratos todo mês? Eu não vou só falar de loteamento. Vamos imaginar que ele vai fazer aquele garimpo no contrato dele, procurar onde tem contrato de gaveta, ou ele já está na internet fazendo algum tipo de impulsionamento ou mesmo um tráfego pago. A partir do momento que ele nichar, que ele começar a se posicionar como uma autoridade na regularização de imóveis, ele vai conseguir fechar 3 contratos dessa forma? Com toda certeza vai. Eh, ele dentro do arquivo dele, e aconteceu com você também, tinha dentro do seu arquivo um contrato mina de ouro, e muitos advogados que estão aqui nos assistindo, quantas vezes vocês se preocuparam em olhar para dentro do seu arquivo? Quantos inventários que vocês fizeram que só podia fazer sessão de direito? E por quê? Vocês se perguntaram por quê? Foram a fundo
por que que aquele imóvel não tem a documentação? No escritório tinha um contrato que era um morador, que na verdade era um loteamento inteiro irregular. Então, em todo o escritório tem aquele cliente que levou um contrato de gaveta. Se você ir a fundo naquele contrato de gaveta, aonde aonde está aquele imóvel? Será que o vizinho está da mesma forma? Por que que ele tem aquele contrato de gaveta? Então, assim, é um leque que abre quando você entende a regularização, o leque que abre é muito grande, né? Ele se abre, porque você, falo você, é você advogado, você advogada. Quando você se fecha naquele mundo de publicação, aquele mundo de pagar contas, aquele mundo de se preocupar em fazer tudo no escritório e ficar pensando cada hora você acha um nicho e você imagina que aquilo vai ser a salvação, você não consegue enxergar, às vezes, o que está ali nas pastas do seu escritório, agora nos seus arquivos de nuvem, você não consegue enxergar que você tem, às vezes, uma mina de ouro dentro do seu escritório, né? Exatamente. E o trabalho do advogado, ele te consome tanto, 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 e voltando a falar dos advogados que eu tenho conversado, muitos trabalham sozinhos, muitos não têm sequer um assistente, um estagiário para ajudar. E aí, quando a gente advogado trabalha sozinho, a gente atende o telefone, o cliente bate na sua porta, você atende todo dia, você não consegue se concentrar em fazer a sua peça, você tem que ir no fórum, você tem que ir no banco, tem que fazer muita coisa, embora seja muitas coisas online, mas em alguns momentos você precisa sair no cartório. Então você faz tudo. Todo dia o cliente, a gente primeiro que a gente não educa o nosso cliente. O cliente te liga todo dia, toda semana para saber o andamento. E sabemos que hoje o andamento no judiciário ele está bem complicado por conta das UPJs. Então, na verdade, ele demora um pouco mais. Então, você tem que ter clareza para falar para o seu cliente que não vai ser todo mês que vai ter andamento. E ele também não adianta ir no seu escritório para pedir andamento todo mês. E você, como advogado sozinho, você para fazer tudo isso. Que momento você vai olhar para dentro do seu arquivo? Quando vai ser isso? Por isso que precisa de método, você precisa nichar. Voltando para os R$ 55.000 com apenas 3 contratos. O poder das 36 parcelas. Fala para mim o poder, porque quando você fala 36 parcelas, um advogado fala: "Nossa senhora, mas 36 parcelas, uma parcelinha, isso daí não vai resolver nada". Doutora Renata me explica o poder das 36 parcelas. O que que acontece com essas 36 parcelas empilhando mês a mês durante, vamos contar só, tudo 3, 3 contratos, 3 contratos e 3 anos empilhando esses contratos, ó. Em vez de 3 anos em 3 dias, nós vamos falar 3 contratos em 3 anos sendo empilhados. Quando você fala para nenhum advogado quer fazer um parcelamento de 36 vezes. Modelo Casas Bahias. Não, 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 Silvio Santos. Silvio Santos. O que que Silvio Santos vendia? Todo mundo conhece o Silvio Santos. Ele entregava? Ele entregava, era o baú. Minha avó ia. Eu ia. Quantas vezes fui com a minha avó na Líbero Badaró para buscar o prêmio? Quem assiste de fora, em outros estados, é Líbero Badaró, é aqui no centro da cidade de São Paulo. Então é onde o Silvio Santos tinha uma das suas lojas, e quando a pessoa terminava de pagar aquele carnê, se ela não era sorteado e tinha que estar rigorosamente em dia. Ele lembrava disso nos sorteios, todo domingo.
Você tem que estar rigorosamente em dia para concorrer ao prêmio aqui semanal. Se você não foi sorteado, você ia lá na loja dele, pegava aquele valor que você tinha pago no carnê e você resgatava aquilo em eletrodomésticos. Os produtos da Era isso loja, daí, né. panela, minha mãe tinha de tudo. Então ele criou um método e ele, na verdade, ele foi um vendedor de carnê. Nós não vendemos carnê e no final entregamos panelas ou liquidificador. Nós E entregamos o sonho. esse é o mais maravilhoso do nosso trabalho, é a parte mais maravilhosa do nosso trabalho. Nós entregamos sonhos.